Olá, boa noite, meu nome é Carlos. Hoje moro em Cajamar, um município de São Paulo, mas nasci em Minas Gerais. Foi em 1989 que vivi, junto com um amigo, a pior experiência da minha vida. Minha família e eu já morávamos em um pequeno vilarejo. Agora tenho 55 anos e sempre ouvi meus avós contarem histórias sobre lobisomens, mas nunca acreditei nelas. Achava que eram apenas lendas, já que até aquele momento nunca tinha havido nada parecido com o que eles descreviam. No entanto, em 1989, um circo passou pela nossa cidade. Como era um lugar com pouca atividade, foi um grande evento para todos. O circo ficou por 2 meses e depois foi para uma cidade vizinha, a uns 15 quilômetros de onde vivíamos. Meu amigo João começou a se interessar por uma jovem que trabalhava no circo. Como o lugar onde morávamos era simples e tinha poucos recursos, não tínhamos dinheiro nem transporte para ir ao circo na nova cidade. Depois de uma semana, meu amigo apareceu com a moto do pai dele. Naquele dia, o velho tinha bebido demais e João aproveitou para pegar a moto. Levamos meia hora para chegar à cidade onde o circo estava. Chegamos por volta das 9 horas da noite, mas o espetáculo já tinha começado, então nem valia a pena pagar para entrar. Ficamos do lado de fora e meu amigo enviou um recado para a garota. Ela respondeu que só poderia sair depois que o espetáculo terminasse. Quando o show acabou por volta das 11 horas da noite, ela saiu e os dois foram conversar um pouco afastados de mim. Eu fiquei perto da moto esperando por ele. Ele demorou um pouco e quando voltou percebi imediatamente que a garota tinha rejeitado ele. Ele me contou irritado que artista de circo sempre sai com alguém diferente em cada cidade e que era isso que tinha acontecido. Ele disse: "Vamos para casa. O velho já deve estar acordado e notado que a moto sumiu." Subimos na moto e partimos. Para chegar à estrada asfaltada, tínhamos que percorrer uns 5 quilômetros por um caminho de terra, cheio de buracos. Meu amigo estava indo devagar em terceira marcha quando, ao contornar uma lagoa, no final do qual havia um curral, ouvi um barulho muito forte como se fosse um animal rosnando. Olhei para trás e vi um bicho que, a princípio, me pareceu um cachorro. Tinha uma cabeça enorme, orelhas pontudas, mas era grande demais. Rapidamente percebi que não era um cachorro nem um porco. Era algo muito maior. A parte da frente do corpo dele estava coberta de pelos e os olhos brilhavam como brasas acesas. Gritei para o meu amigo: "Acelera, esse cachorro vai pegar a gente", porque eu estava sentado na garupa da moto e aquela coisa estava a apenas 1 metro da minha perna direita. Quando meu amigo olhou para trás e viu aquela criatura quase nos alcançando, entrou em pânico e acelerou mais uma vez. Eu quase caí. Logo a moto perdeu força porque estava de terceira. Ele passou para a segunda marcha e acelerou novamente. Quando a moto ganhava velocidade, o animal continuava nos perseguindo. Mas por sorte conseguimos escapar daquele ataque. Chegamos à estrada asfaltada e meu amigo acelerou ainda mais, totalmente em choque. Nunca tínhamos visto algo tão assustador. Quando estávamos a cerca de 1000 metros de casa, outra coisa terrível aconteceu. Meu amigo estava a uns 80 quilômetros por hora, quando do nada apareceu um homem completamente bêbado empurrando uma bicicleta. Ele surgiu do nada, gritei para o meu amigo: "Olha esse cara!" Mas não houve tempo de reagir. Fechamos os olhos esperando o pior. Estávamos furiosos com aquele homem, então decidimos voltar para ver quem era ele. Voltamos imediatamente, meu amigo iluminando o caminho com o farol da moto e eu com uma lanterna que tínhamos. Mas não vimos ninguém, não encontramos ninguém. Naquele momento, senti meus pelos se arrepiando. Era como se algo estivesse errado e nem conseguíssemos entender o que era. Foi a pior experiência da minha vida. Aquela noite vimos algo sobrenatural e depois aquele homem simplesmente desapareceu no ar. Bem, esse é o meu relato. Obrigado por compartilhá-lo no seu canal.
Há 2 semanas, em uma sexta-feira à noite, meu marido e eu fomos a um churrasco na casa de um primo dele, que tinha acabado de se mudar com a namorada. Eles decidiram celebrar a mudança com um pequeno churrasco, só nós 6, meu marido, eu, o primo com a esposa que nos convidou e outro casal que morava em frente à casa que eles alugaram. Esse casal também era amigo de infância do meu marido e do primo dele. Até esse ponto, tudo estava tranquilo. Estávamos comendo e bebendo quando a esposa do meu amigo contou que, na noite anterior, algum animal tinha invadido o terreno baldio ao lado da casa dela, na rua vizinha. Era um terreno enorme, de esquina, cheio de mato, que se conectava com outro terreno vazio, igualmente coberto de vegetação. Perguntei que tipo de animal era, pensando que talvez pudesse ser uma onça ou algo parecido. Foi então que ela me contou a história que vou relatar agora. Naquela noite, ela ouviu os cães dela latindo como loucos. Já passava da meia-noite, deveria ser mais ou menos 00:30. Ela tem 3 cães grandes, todos vira-latas. Segundo ela me contou, eles não paravam de latir, rosnar e uivar. Naquela noite, ela estava sozinha em casa com um filho de 2 anos, porque o marido é caminhoneiro e sempre está na estrada. Disse que estava morrendo de medo, mas não teve coragem de olhar para ver o que era. Foi então que ouviu o portão da vizinha abrir e viu os cachorros dela saírem correndo feito loucos e latindo bastante. A casa da vizinha fica em frente à casa dela e os terrenos baldios. Essa vizinha também tem 3 cães bem grandes, todos vira-latas. Nesse momento, ela se acalmou, achando que talvez o marido da vizinha tivesse saído para investigar. Então foi dormir tranquila. Na manhã seguinte, enquanto se preparava para sair, para ir ao trabalho, viu a vizinha na calçada, olhando em direção ao enorme terreno baldio. Ela foi até a vizinha para perguntar sobre o alvoroço da noite anterior, já que nem os cães dela, nem os da vizinha tinham parado de fazer barulho. Perguntou se o marido dela tinha visto algo na rua, e foi então que a vizinha, com uma expressão pensativa, respondeu: "Meu marido, ele nem chegou a acordar. Eu estava no celular quando ouvi os cães latirem e um barulho forte na parede da minha casa, como se algo tivesse sido jogado contra ela. O barulho vinha desses terrenos. Depois ouvi passos, um som parecido com saltos altos, outro tombo e algo que parecia palmas." A vizinha continuou explicando. "Meu marido não quis se levantar para ver o que era. Então peguei uma faca, abri o portão e soltei os cachorros para investigar. Achei que fosse alguém tentando pular o muro, algum desses drogados de rua procurando algo para roubar, sei lá. Quando pulava e caía, fazia muito barulho. Soltei os cães para cercar e pegar o sujeito, enquanto eu fui com a faca na mão. Quando cheguei na calçada, vi aquela coisa agachada me olhando e também olhando para os cães. No começo achei que fosse uma onça porque os olhos dela brilhavam com um amarelo muito intenso. Os cães se aproximavam, mas não chegavam muito perto. Eles chegavam perto e logo recuavam. Aquela coisa me encarava fixamente, ignorando completamente os cães. Em um momento ela se levantou, igual a uma pessoa, e foi aí que eu percebi que não era algo desse mundo. Deveria ter mais ou menos uns 2 metros de altura. Sob a luz da lua, pude ver que as orelhas eram grandes e caídas. A vizinha explicou que a criatura não parecia estar brava, mas sim assustada. Até ouvi um rosnado em algum momento. Não sabia se corria ou ficava ali. Estava paralisada. Ela me olhou por alguns segundos, depois se virou e correu em direção ao matagal no fim da rua, atrás dos terrenos baldios. Quando aquela coisa corria, as orelhas batiam uma na outra, fazendo um som que parecia palmas. Os cães foram atrás dela, mas eu corri de volta para casa. Chamei os cães de volta, mas eles não retornaram imediatamente. Então fechei o portão, entrei em casa e acordei meu marido para contar o que tinha acontecido. Alguns minutos depois, os cães voltaram. O marido dela abriu o portão e eles entraram, todos ilesos, sem um único arranhão.
Depois de contar essa história durante o churrasco, ficamos todos nos olhando sem saber o que dizer. A vizinha de quem ela falava não era nenhuma louca. Ela tem uma loja de roupas na cidade que é pequena e é muito respeitada. Não tem fama de inventar histórias desse tipo. Pelo contrário, é uma mulher muito séria. Quando fomos embora do churrasco, já era mais ou menos 3 horas da manhã. Mostrei os terrenos para o meu marido e contei a história. Ele acelerou o carro para sair dali o mais rápido possível, porque ele é muito medroso com essas coisas. Bem, Bruno, esse foi o meu relato. Desejo a todos uma boa noite. Olá a todos do canal Relatos do Frank. Eu nunca tive interesse pelo sobrenatural até que recentemente aconteceu algo que não tem explicação. Embora não tenha acontecido diretamente comigo, tive contato com a pessoa que viveu essa história. Eu sou médica em uma pequena cidade no norte do Ceará. Certa noite, enquanto eu estava de plantão na emergência, trouxeram um policial em um estado de pânico. Ele tremia, suava e seu rosto mostrava um terror indescritível. Seu superior, visivelmente perturbado, me disse: "Doutora, não sei como explicar, mas ele está assim porque viu um preso se transformar em um cachorro. O preso fugiu, não sabemos onde ele está, já procuramos por toda a parte." A princípio pensei que o policial tivesse sofrido algum tipo de colapso nervoso, mas em seguida começaram a surgir outros relatos de moradores que afirmavam ter visto o mesmo cachorro preto rondando suas propriedades. Logo depois começaram a desaparecer animais de fazendas da região, aumentando ainda mais o medo que já tomava conta do povoado. A situação piorou quando mais policiais relataram encontros com o cachorro. Todos descreviam o mesmo animal, falavam sobre seu tamanho, sua presença ameaçadora e até mencionaram que sempre que tentavam capturá-lo, o cachorro simplesmente desaparecia na escuridão. Com o passar dos dias, o povoado mergulhou em uma espécie de paranoia coletiva. As pessoas evitavam sair à noite. Foi então que um dos meus pacientes, um idoso que viveu a vida toda na cidade, me contou que essas histórias não eram novas. Segundo ele, de tempos em tempos, esse cachorro preto aparecia sempre após alguém perder a vida em circunstâncias misteriosas. O idoso me falou sobre um bruxo, uma lenda local sobre um ser que pode se transformar em animal para causar o mal. Era algo que fazia parte do ciclo de eventos que às vezes acontecem em lugares assim, onde histórias mais antigas se misturam com a realidade. Alguns dias depois, recebi uma mensagem de um dos policiais envolvidos. Ele decidiu compartilhar comigo sua versão do que havia acontecido e me enviou seu relato. No relato, ele afirma claramente que viu um homem se transformando em um cachorro e vagando pelos arredores do povoado. O que mais me impactou foi a calma com que o animal se movia, como se soubesse que não havia nada a temer. O policial me contou que, após enviar o seu relato, decidiu abandonar o cargo e se mudar com a sua família para outro lugar. Ele não queria continuar vivendo em um local onde algo assim podia acontecer sem explicação lógica. Os desaparecimentos finalmente pararam, embora o preso nunca tenha sido encontrado. Nem houvesse mais notícias sobre o cachorro, porém o medo ficou marcado na memória de todos que viveram aqueles dias. Desde que recebi esse relato, penso muito no que aconteceu. Não sei o que vi era real ou apenas coincidência, mas o que sei é que essas histórias, que antes me pareciam apenas lendas, agora parecem muito mais possíveis. Afinal, há coisas que acontecem na escuridão que nem sempre têm uma explicação lógica. E foi por isso que decidi compartilhar essa história com vocês. Porque às vezes o mais assustador não é o que vemos, mas aquilo que não conseguimos entender. Olá, Bruno. Hoje quero compartilhar uma história que é contada na minha família e que sempre nos deixou com uma sensação de inquietação e terror. É um relato que aconteceu na fazenda do meu avô, um lugar que já foi tranquilo,
até a chegada da vaca negra. Meu avô era um fazendeiro experiente, alguém que conhecia o campo como ninguém. Um dia, ele comprou uma vaca negra em um leilão. Apesar de parecer um animal normal, havia algo de estranho nos olhos dela. Desde o momento em que a trouxe para a fazenda, coisas sem explicação começaram a acontecer. Tudo começou com o galinheiro. As galinhas, que sempre foram calmas, começaram a ficar inquietas, correndo de um lado para o outro, sem motivo. Uma noite, meu avô ouviu um barulho estranho vindo do galinheiro. Quando chegou lá, encontrou todas as galinhas mortas, espalhadas pelo chão. Não havia feridas ou sinais de doença. Elas simplesmente haviam caído como se algo tivesse tirado suas vidas. Meu avô percebeu que sempre que algo acontecia com as galinhas, a vaca negra estava por perto, observando com aqueles olhos que pareciam enxergar além do compreensível. Ele começou a suspeitar que a vaca fosse a causa dos problemas, mas não conseguia encontrar nenhuma explicação lógica. Com o tempo, outros animais da fazenda começaram a agir de forma estranha. Os cães latiam para ela sem motivo. As ovelhas se recusavam a sair do estábulo. E os cavalos ficavam assustados sempre que a vaca se aproximava. Meu avô decidiu que precisava vender a vaca, mas algo sempre o impedia. Uma sensação de medo, como se algo sombrio o estivesse segurando. Certa noite, ele decidiu vigiar o galinheiro de casa. Por volta da meia-noite, acordou assustado com o som de um galo cantando, algo incomum para aquela hora da noite. Ele correu para o galinheiro e encontrou a cena mais macabra que já tinha visto. Todas as galinhas estavam sem vida, seus corpos espalhados, e no centro de tudo estava a vaca negra, encarando-o fixamente. Seus olhos brilhavam no escuro, e o olhar dela fez um calafrio percorrer o corpo dele. Foi nesse momento que meu avô entendeu que aquela vaca não era um animal comum, mas algo muito mais sinistro. Na manhã seguinte, ele, decidido a se livrar dela, foi até o estábulo, mas a vaca negra havia desaparecido. Ela simplesmente sumiu, deixando apenas um rastro nas sombras da fazenda. Depois disso, tudo voltou ao normal, mas o que aconteceu nunca saiu da cabeça do meu avô. Ninguém na vila quis comprar a propriedade porque ele decidiu deixá-la. Os poucos que se atreveram a chegar perto diziam ter visto uma vaca negra vagando pelos campos à noite, com os mesmos olhos brilhantes como se estivesse à procura de algo ou alguém. Meu avô sempre acreditou que aquela vaca não era apenas um animal, mas uma presença maligna que trouxe consigo escuridão e morte. Espero que essa história ressoe no seu canal, como um aviso de que, por mais comuns que algumas coisas pareçam, elas podem carregar mistérios aterrorizantes. Olá, Bruno, e a todos do canal. Envio um grande abraço de Barretos, São Paulo. Quero compartilhar com você uma história que aconteceu com meu avô, que ele me contava muito quando eu era criança. Uma história que, até pouco tempo atrás, eu não compreendia completamente. Agora, com seus vídeos sobre os lobisomens e nauais, acho que finalmente comecei a entender o que realmente aconteceu. Há muitos e muitos anos atrás, nos campos perto da nossa vila, meu avô e um grupo de amigos decidiram sair para caçar. Eram homens rudes, acostumados aos desafios da natureza. Aquela noite parecia ser como tantas outras que haviam passado na floresta, mas o que encontraram não era nada comum. Depois de horas caminhando sem sucesso, eles se depararam com uma cabra. Era um animal estranho, solitário, que os observava com um olhar que nenhum deles havia visto antes em um animal. Seus olhos eram escuros, mas havia neles um brilho que parecia humano. Aquele olhar perturbou meu avô e os outros, mas a necessidade de comida foi mais forte que qualquer temor. Decidiram capturá-la e levá-la de volta ao acampamento. O que aconteceu depois deixou todos congelados de medo.
Enquanto começavam a prepará-la, a cabra, que até então estava imóvel, de repente se levantou sobre duas patas. Os homens recuaram, aterrorizados, incapazes de acreditar no que viam. A cabra deu alguns passos cambaleantes, emitindo um som gutural que se assemelhava a uma linguagem humana. Era como se estivesse dizendo algo que nenhum deles conseguia entender, mas que encheu o ar com uma sensação de morte. Finalmente, um dos homens conseguiu detê-la e a cabra caiu no chão imóvel. Mas o terror ainda não havia terminado. Ao se aproximarem para examiná-la, descobriram que ela tinha 3 dentes de ouro na boca. Aquilo era ainda mais perturbador. Uma evidência de que haviam encontrado algo que não pertencia a este mundo. Meu avô, um homem de profundo respeito pelo sobrenatural e pelo desconhecido, compreendeu imediatamente que aquilo não era um animal comum. Ele ordenou que os outros a enterrassem imediatamente e que não tocassem em nenhum pedaço de sua carne. Isso é um mau presságio. Ele os advertiu. Não é uma cabra, é algo mais, algo que nunca deveríamos ter encontrado. Com as mãos trêmulas, os homens cavaram uma cova profunda e enterraram a cabra em silêncio. A certeza de que haviam perturbado algo que jamais deveria ter sido tocado os acompanhou de volta à cidade. Naquela noite, nenhum deles conseguiu esquecer o que havia acontecido. Nos dias seguintes, vários começaram a ter pesadelos, nos quais viam a cabra caminhando sobre 2 patas, os observando com aqueles olhos humanos, cheios de rancor. Meu avô sempre acreditou que o que encontraram não era uma cabra, mas sim um nauau, uma pessoa ou bruxo que faz pacto com coisa ruim e é capaz de se transformar em um animal para punir aqueles que cruzassem seu caminho. Ele nunca mais caçou depois daquela noite e sempre nos advertiu a respeitar os mistérios da floresta. Agora, depois de tantos anos, finalmente entendo o que meu avô queria dizer. Espero que essa história seja tão fascinante para você quanto foi para mim. Obrigado por narrar meu relato e bom fim de ano para todos. Olá, Bruno. Quero contar algo que me aconteceu quando eu era criança. Algo que ainda para mim é uma coisa sem explicação e me persegue nos sonhos. Eu sempre quis compartilhar isso, mas nunca havia encontrado o lugar certo. Espero que ache interessante para o seu canal, porque o que eu vivi foi realmente aterrorizante. Isso aconteceu no interior do Piauí. Eu tinha cerca de 6 anos quando meu pai nos levava, a mim e ao meu irmão, para o terreno dele, que ficava longe da cidade, a uns 40 minutos de caminhada. Meu irmão era um pouco mais velho e eu adorávamos acompanhá-lo. Para nós, mais do que o trabalho, era uma oportunidade de brincar e explorar. Uma tarde, enquanto meu pai estava ocupado colocando a cerca, meu irmão e eu começamos a brincar, nos afastando sem perceber. Corríamos entre os arbustos e as árvores, quando de repente ouvimos um som estranho. Não era o típico ruído do campo, era um assobio, mas com uma melodia tão bonita que ficamos paralisados. Sem pensar, seguimos o som até uma planta grande, parecida com um leque que crescia ao lado do caminho. Atrás da planta, vimos algo que nos deixou sem palavras. Era um ser com cabelos literalmente em chamas, olhos vermelhos, uma expressão demoníaca e os pés ao contrário. Ficamos ali, parados, olhando para ele, incapazes de nos mover. O ser nos observou por um momento e, antes que pudéssemos reagir, começou a correr em direção às árvores. Sem pensar, seguimos atrás dele, fascinados por sua feiura, mas não conseguimos alcançá-lo. Ele desapareceu entre os galhos. Eu sei que muita gente vai achar loucura o que fizemos, mas éramos crianças muito curiosas. O procuramos novamente e o vimos ao longe, no topo de uma árvore, olhando fixamente para nós. Corremos em sua direção, porém mais uma vez ele se perdeu entre as sombras. Cada vez que achávamos que estávamos perto, o ser se afastava ainda mais,
nos levando cada vez mais para dentro da mata. Foi então que meu irmão, que sempre foi um pouco mais sensato, me segurou e disse: "Já chega, vamos embora." Ele disse com medo na voz. O lugar estava começando a escurecer, a ficar mais denso, como se a mata quisesse nos engolir. Voltamos correndo com o coração acelerado, não apenas pela corrida, mas pelo medo crescente. O medo começava a nos dominar. Quando chegamos até meu pai, ele nos recebeu com um olhar preocupado. Disse que havia nos procurado, que tinha assobiado várias vezes e nunca respondemos. Contamos a ele sobre o ser que havíamos seguido, descrevendo-o com o máximo de detalhes possível. Ele nos olhou como se estivéssemos loucos e apenas disse: "O que vocês viram foi o caipora. Vocês estão loucos em seguir esse demônio? Ele queria atrair vocês para dentro da mata, fazer vocês se perderem e sabe-se lá o que poderia acontecer com vocês." Eu e o meu irmão levamos um puxão de orelha e 2 bolachas do meu pai, que ficou muito irritado. Até hoje não consigo esquecer aquela criatura. Nem meu irmão, nem eu jamais vimos algo parecido novamente. Hoje adulto, eu sei que eu vi o caipora. Um ser irreal demais. Procurei em livros, fotos e relatos de outras pessoas. Encontrei muitas histórias sinistras do caipora. O que mais me assusta é que, desde aquele dia, meu irmão nunca mais foi o mesmo. Com o passar dos anos, ele começou a ter pesadelos e a falar durante o sono, sempre mencionando aquele ser. Dizia que o via todas as noites e que o seguia, até que um dia meu irmão desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu, só encontramos suas roupas jogadas no mato. Desde então, às vezes, quando passo perto do terreno do meu pai, parece que ouço aquele assobio, aquela melodia, e sinto que algo me observa na escuridão. Sinto que ainda está lá, esperando que eu o siga, como o que aconteceu com meu irmão. Olá, Bruno. Eu me chamo Daphne. Eu moro na Espanha, mas eu sou brasileira, nascida em Brasília. E venho compartilhar uma história real que eu gostaria que você mostrasse aos seus inscritos. Há algum tempo, eu me mudei para uma casa de 3 andares. À noite, ela é muito escura e há sensações e sons estranhos. Mas eu quase nunca dei importância, pois achei que fosse o vento, já que o lugar é bem ventilado. O que aconteceu de estranho foi há mais ou menos 2 meses atrás. Nessa casa vive um cachorro. Não sei que raça é, mas é um cachorro grande e assustador. Há algum tempo sinto que ele me vigia. Às vezes, tento espiá-lo, mas ele sempre sabe onde eu estou. Um dia, meio que de brincadeira, falei para ele: "Qual é o seu problema?" "Já sei que você pode falar." Eu fiz apenas uma piada, mas imediatamente ele me olhou de uma forma séria. Ficamos nos encarando por um tempo, então ele suspirou lentamente. Desde aquele dia tudo mudou. Ele nunca subia para o 2º andar, mas agora sobe e fica parado na porta do meu quarto, esperando eu sair. Às vezes, quando vou ao banheiro, ele está lá sentado, com um olhar tão frio e humano. Porém, o mais aterrorizante ainda está por vir. Uma noite, eu desci para pegar um pouco de iogurte na geladeira. Era mais ou menos 9h30 da noite. E eu estava sozinho em casa, já que a minha mãe trabalha até a meia-noite. Enquanto eu estava na cozinha, ouvi uma voz profunda e sinistra perguntar: "Como você sabe?" No começo achei que fosse a minha mãe, fazendo uma voz engraçada como de brincadeira. Mas quando fui procurá-la, só encontrei o cão me olhando com aqueles olhos vazios e aterradores. Ele parecia estar prestes a me atacar. Um calafrio percorreu a minha espinha e corri para o meu quarto e me tranquei. Pude ouvir o cão correndo atrás de mim. Tenho certeza que ele ficou do lado de fora da minha porta. Enquanto esperava a minha mãe chegar, todas as suas histórias de pessoas que se transformam em animais vieram à minha mente. Eu mesma cheguei a duvidar delas quando vi os seus vídeos aqui no canal, mas agora sei que são reais. Só quero dizer aos seus inscritos: jamais perguntem aos seus cães se eles sabem falar. Desde aquele dia,
Não consigo mais ficar sozinho em casa. Sei muito bem que sempre que aquele cachorro me olha, ele zomba de mim, porque agora ele sabe que eu o ouvi falar. Por favor, Bruno, conte a minha história antes que eu enlouqueça.